Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a diferença de atuação do Juizado Especial e do PROCON na garantia dos direitos do cidadão. Saiba quando o visto humanitário é concedido no Brasil. Veja que atitudes configuram maus tratos contra animais domésticos. Comunicar é preciso. Por isso, profissionais do direito têm buscado aliar a teoria jurídica com a forma de expressão. O JQ presta uma homenagem a Mário Ottoboni, idealizador da metodologia APAC. E mais, a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Na hora de buscar a solução de um problema envolvendo o direito do consumidor, o cidadão pode ficar em dúvida sobre o órgão ao qual recorrer, PROCON ou Juizado Especial. Entenda as diferenças entre eles. Eu fiquei em dúvida se eu viria, no Juizado Especial ou aqui. Aí eu procurei na internet, pesquisei e aí pela internet fui orientada a vir para cá. Diante de situações como negativação indevida do nome, falha na entrega de uma mercadoria ou no conserto de um produto com defeito, muitos se questionam: qual o órgão certo a procurar, o PROCON ou o juizado? Ambas as entidades defendem o direito do consumidor. A diferença maior está nas competências de cada um que influenciam a forma como a decisão vai ser cumprida. A atuação do juizado, como o nome diz, é judicial. Já o PROCON age na esfera administrativa. Os juizados especiais fazem parte do Poder Judiciário. Eles foram criados a partir da Lei 9.099 de 1995, com o objetivo de solucionar causas de menor complexidade de forma mais simples, rápida e menos burocrática. No juizado, é uma ação judicial, que você vai ter, se for através de acordo ou através de sentença, um título judicial, que se não for cumprido, você vai no mesmo processo, você dá continuidade para o cumprimento daquela decisão ou daquele acordo que foi homologado pelo juiz. O PROCON é um órgão do Poder Executivo. Suas unidades podem ser estaduais ou municipais e integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O PROCON é criado inicialmente pelo Estado e só a partir daí é que podem ser fundados os PROCONs municipais. Bom, primeiro é importante lembrar que com a edição do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, o Estado teve de se aparelhar para o atendimento a esse consumidor. E esse aparelhamento administrativo se deu através da criação dos PROCONs. Procurando o PROCON, nós temos a obrigação de tomar as providências necessárias para a defesa dos direitos do consumidor, que é um contato que pode ser feito por telefone, pode ser feito por e-mail ou então através da abertura da investigação preliminar, que é um procedimento administrativo utilizado pelo PROCON para obter informações de interesse do consumidor com propostas, inclusive, da solução do problema apresentado por ele. Tanto o PROCON quanto o Juizado Especial adotam a audiência de conciliação na tentativa de solucionar o problema do consumidor. O PROCON recebe demandas de valores diversos, sem limites. Aqui no Juizado Especial, o limite é de 40 salários mínimos. No PROCON, a presença de advogados não é necessária. Isso também ocorre no Juizado Especial, desde que as disputas entre as partes não ultrapassem 20 salários mínimos. No juizado, a empresa é citada judicialmente para comparecer à audiência. Se não comparece, o julgamento ocorre assim mesmo, à revelia. A pessoa vem fazendo uma reclamação sobre um determinado vício num produto, qualquer coisa assim. Nós vamos citar a outra parte, chamar para uma tentativa de acordo. Caso não haja o acordo, será proferida uma sentença, que aí tem ordem, que vai resolver aquela questão para aquela parte. Então, essa é a diferença, que caso não tenha acordo, na justiça nós temos uma sentença que é válida e vai ser executada depois até o cumprimento. Se ele é citado para comparecer e não comparece, o processo continua a revelia daquela parte que não compareceu. Da empresa, no caso. No PROCON, a empresa é convidada a comparecer, mas não é obrigada a ir. Ela também pode ser contatada por telefone. Se o problema for resolvido, melhor para o consumidor e para o outro lado. Caso não seja, finda-se o procedimento e o consumidor terá que reiniciar a busca por reparação no Juizado Especial de Consumo
ou na Justiça Comum. Eu vim do PROCON direto para a Justiça olhar o que tinha que fazer, né? Porque se você não está devendo uma coisa e os outros estão temando que você deve, então tem que procurar olhar. O acordo firmado na audiência feita pelo PROCON pode resultar em um título extrajudicial executável. Em casos mais graves, o órgão pode tomar medidas administrativas contra a empresa. Ele pode abrir o processo administrativo, que pode implicar nas sanções previstas no próprio Código, dentre elas a multa, que é a mais comum, mas também há medidas como suspender a prestação de serviço, o fechamento do estabelecimento comercial, são sanções administrativas cabíveis nos casos de infração aos direitos do consumidor e podem ser perfeitamente aplicadas pelos órgãos administrativos, que são os PROCONs. É comum ouvir os julgadores e juristas dizerem que a agilidade e a simplicidade estão no DNA dos juizados. Mesmo considerando a quantidade de processos, mais de 50 mil até outubro de 2018, a magistrada avalia que os acordos no Juizado Especial de Consumo são feitos de forma rápida. Nós estamos marcando audiência aqui com a média de 2 meses, 3 meses, quando a pessoa reclama. Né? Dá 2 meses e pouquinho. Se ele vier e fizer o acordo naquele dia, em 2 meses e meio, o problema dele está resolvido. Dados do Ministério da Justiça apontam que 71% dos refugiados que chegam ao Brasil são do sexo masculino. A legislação de refúgio brasileira permite que o acolhido obtenha documentos, trabalhe, estude e exerça os mesmos direitos civis que qualquer cidadão estrangeiro em situação regular no país. Saiba mais na entrevista de Silvana Monteiro. Eu estou com o advogado Mark David Martins, especialista em direito internacional, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre migração e refúgio. Bem, doutor, como o Brasil trata aí a questão da necessidade do refúgio? Bem, Silvana, a questão do refúgio aqui no Brasil é bem tratada, é vanguardista a nossa legislação. Sim. Nós temos uma legislação de 1997, né, a Lei 9.474, que é pautada na Convenção sobre o Estatuto de Refugiados das Nações Unidas de 1951 e é uma lei modelo para o resto do mundo, porque realmente ela protege pessoas que estão fugindo dos seus países por questões de perseguição religiosa, de perseguição por motivos políticos ou por participação em grupo social ou por ser de certa nacionalidade, enfim. O Brasil protege essas pessoas depois de uma análise, né, de um processo administrativo nesse sentido. E o Brasil também amplia as hipóteses para abarcar pessoas que estão sofrendo grave e generalizada a violação a direitos humanos. E isso é realmente louvável. Sim. Qual a diferença aí entre refúgio e visto humanitário? É muito importante fazer a distinção entre migração e refúgio. Visto humanitário entra dentro de migração. O refúgio é uma pessoa, a pessoa que pede o refúgio, ela está sendo obrigada a sair do seu país, ela está com receio, com um temor fundado de acabar sendo, até mesmo, perdendo a sua vida, né? Então, ela faz o pedido, vamos usar o exemplo do Brasil, ela vem para o Brasil e faz o pedido aqui na fronteira ou para a Polícia Federal de refúgio. O refúgio não pode ser pedido no exterior, no consulado brasileiro. Vamos usar o exemplo da Turquia, ou lá de Porto Príncipe, no Haiti, ou em Caracas, na Venezuela. Não pode pedir o refúgio na embaixada ou no consulado. O pedido de refúgio é feito no Brasil. Aí está uma das grandes diferenças entre migração. A migração, o pedido de visto migratório é feito fora do Brasil, no consulado brasileiro, para situações nas quais a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela deseja mudar do seu país, ela tem um certo abrigo, uma certa proteção do seu país, mas pede o visto para entrar no Brasil. O visto humanitário entra nessa categoria, que é um tipo de visto muito especial, né? Poucos países têm essa modalidade de visto. Sim. E é um visto que abarca, além das situações do refúgio, mas com a diferença de ser pedido no exterior, né, no consulado brasileiro, tem situações envolvendo crises ambientais, crises econômicas,
além das graves violações a direitos humanos. Não necessariamente uma questão só de risco de vida como refúgio. Não necessariamente, é mais ampliado e o local de pedido é o que diferencia em grande parte isso, além dos fundamentos do pedido. Certo. Recentemente, o Brasil anunciou aí a saída, né, do Pacto Global de Migração. Sim. O que muda aí nessa situação? É preciso ficar preocupado por causa disso? Muda alguma questão específica? Primeiramente, eu queria falar que o Pacto Global de Migração, ele não trata de refugiados a princípio. A ONU, ela tem um programa, um esforço para ter pactos no sentido de proteger refugiados. O Pacto Global de Migração, ele abarca situações de efetiva migração, de mudança de país. E o Pacto Global de Migração, ele não é vinculante, ele não é obrigatório. Sim. É mesmo um acordo entre os países de implementar certas políticas a longo prazo no seu poder legislativo respectivo, seguindo as orientações e recomendações da ONU nas questões de migração. Mas então o Brasil continua respeitando a legislação vigente, né? O Brasil continua seguindo a sua legislação doméstica e não vai seguir as orientações da ONU em relação à migração. Então não muda nada na prática do que nós já temos atualmente. Muito obrigada. De nada. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Judiciário Mineiro. É hora de descomplicar mais um termo jurídico no quadro ABC do Judiciário. Não, habeas data, habeas? Não. Não, nunca ouvi falar. Habeas data? Não vem nada à cabeça no momento, não. Habeas data são informações sigilosas da pessoa. Habeas data? Data, já ouvi falar, mas não sei o que significa. Habeas data, expressão em latim que quer dizer que tenhas os dados. É a ação judicial que assegura o livre acesso de qualquer cidadão a informações relativas a ele próprio, constantes de registros, fichários ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Não são raros os registros de violência contra animais domésticos. Em novembro de 2018, por exemplo, a morte do cachorro conhecido como Manchinha gerou comoção dentro e fora das redes sociais. Segundo ativistas, o animal teria sido envenenado e espancado pelo segurança de uma loja de supermercados em Osasco, na Grande São Paulo. Em dezembro, uma moradora de Belo Horizonte registrou o momento em que uma cadelinha era agredida pela vizinha a chineladas. Felizmente, a história de Cindy teve um final feliz. Graças à denúncia, ela foi resgatada e agora ganhou um novo lar. Veja só. Quem vê essa alegria sobre quatro patas nem imagina o quanto ela sofreu antes de ser adotada pela Cláudia. Com a nova mamãe, o semblante que era triste deu lugar a olhinhos curiosos. O pequeno espaço em que ficou presa foi substituído por um sofá, onde faz até pose para a câmera. A Maria poderia até ser estrela de algum comercial, mas ganhou fama nas redes sociais por outro motivo. Foi no Natal, dia 24 de dezembro. Foi postado o vídeo da outra dona batendo nela, que a vizinha filmou. E aí todo mundo começou a replicar. E eu só ofereci para ficar. E fui escolhida para ficar com ela. Né? Mas eu acho que ela também me escolheu. Essa cachorrinha brincalhona aqui, hoje tem casa, tem comida e tem principalmente carinho. Totalmente diferente do passado que ela viveu. E para reescrever essa história, começar tudo de novo, ela até mudou de nome, não atende mais por Cindy, agora se chama Maria Bonita. Só que esse final feliz começou a ser escrito lá atrás, quando a justiça foi chamada para intervir no caso dela. Foi tentada uma retirada, acho que a nível administrativo, do animal e a senhora se recusou. Então, diante dessa situação, a delegacia também especializada na proteção da fauna documentou tudo e entrou nas medidas de urgência com mandado de busca, que foi concedido, o animal foi resgatado.
Hoje, a Maria Bonita é a dona do pedaço. No pescoço, ao invés de uma corrente, usa o lenço que ganhou de presente para festejar o Ano Novo. Mas o drama dela, infelizmente, não foi um caso isolado. Dados do Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais mostram que a quantidade de episódios de maus-tratos a animais aumentou. Em 2017, foram registrados 1.360 episódios. Em 2018, o número subiu para 1.589. A violência não se limita a agressões físicas. Qualquer conduta que vá causar sofrimento àquele animal. O abuso físico, o abandono, a própria questão de omissão de cuidados, que muitas vezes o animal é relegado com uma doença e não recebe o tratamento, o medicamento. E nós vemos muito, inclusive, a questão de tortura mesmo, né? De acordo com a Lei 9.605, essas práticas são consideradas crime e podem ser punidas com detenção. A pena máxima é de 1 ano. Então, está esse artigo 32, ele prevê a pena mínima de 3 meses e a máxima de 1 ano. Depois de serem salvos, os bichinhos podem ir para abrigos, organizações não governamentais, pet shops ou para voluntários que queiram adotá-los. A denúncia que salvou a vida da Maria Bonita teve um vídeo como prova, mas qualquer um que presenciar cenas desse tipo pode ajudar com apenas um telefonema. Basta fazer contato com a Polícia Militar, com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Fauna ou ligar para o Disque Denúncia. Um gesto que, para Cláudia, pode ser fortalecido por outras formas de combate aos maus-tratos. É uma educação que começa na infância, né? É uma educação de adulto, é uma penalização, é uma polícia ativa e é uma lei que funcione melhor, que puna mesmo as pessoas que estão cometendo um crime, é um crime ambiental, então merece ser punido, né? Então eu acho que um conjunto de todas essas coisas pode levar a gente para uma situação bem melhor. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a importância da oratória para os profissionais do direito. E mais, confira um tributo a Mário Ottoboni, criador da proposta de unidades prisionais diferenciadas. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A boa comunicação é um pré-requisito no mercado de trabalho. Segundo especialistas, um profissional que domina a oratória conta com um valioso recurso de persuasão, transmite credibilidade e consegue influenciar pessoas. No ramo do direito, a capacidade de argumentação pode decidir uma causa. Assim como o pincel é de extrema importância para um pintor, a oratória é uma das ferramentas de trabalho mais importantes para os operadores do direito. A oratória é a arte de falar bem. É a capacidade de organizar o raciocínio de modo que o seu interlocutor te entenda e que a sua mensagem seja comunicada com maior fluidez. A capacidade de elaborar uma boa argumentação não se adquire de uma hora para outra. Quem deseja se comunicar com sucesso precisa se esforçar. Por isso, nessa faculdade, a oratória faz parte da grade curricular. Eu entendo que, principalmente na nossa área do direito, para os operadores do direito, a comunicação, a oratória é uma ferramenta, um instrumento que nos trará muitas benesses. Então eu tenho que, ao longo do meu curso, ir aprimorando cada vez mais a forma como eu enxergo a minha comunicação. Luísa diz estar se transformando graças a essa disciplina. Os professores já chegaram até mim falando que eu realmente melhorei na minha entonação de voz, na minha postura, que eu não cometo mais aqueles erros clássicos de fechar o corpo, de terminar a frase com aquele fio de voz quase sumindo no final da frase. E só pelo fato de você abandonar esses vícios já é um grande avanço. E as pessoas percebem isso. O direito tem, na sua essência, a argumentação. E ela vai ser necessária nas audiências, sustentações orais, no atendimento a um cliente, negociações, aulas, palestras e entrevistas. Nesses momentos, a comunicação deve ser eficaz, não violenta. É preciso ter empatia.
De acordo com a defensora, a argumentação pode até ser escrita, mas quando é sustentada pela voz, tem um peso a mais. O direito é a arte do convencimento. Então, certamente, eu posso convencer pela escrita, mas eu acho que, sobretudo, eu posso convencer pela fala, pelo argumento. Isso vale, né, numa sustentação oral no tribunal, para o criminalista no tribunal do júri, valiosíssimo. Hoje, magistrada, Alice já foi advogada. Teve de colocar a oratória em prática para conquistar os votos que lhe garantiram o cargo de desembargadora através do 5º Constitucional. Ela sabe que a técnica pode ser diferente para cada público. É sua oratória com o cliente, para convencê-lo de que você é um profissional adequado para o caso dele. Já com o juiz, o advogado ele tem que também ter uma postura de firmeza, sem ser arrogante, mas de firmeza para dizer, olha, eu também sei o que eu posso, até onde eu posso ir, e já é uma oratória muito mais técnica, desde a entonação da voz, o olho no olho, quando o juiz tem toda essa leitura corporal também. Aquecimento vocal, exercícios de articulação e para trabalhar a eloquência são imprescindíveis. Mas o bom orador precisa de algo a mais. Eu acho que o orador tem uma segunda capacidade que é fundamental de ser desenvolvida, é a capacidade da novidade. De quando você diz uma coisa que alguém já ouviu, aquilo você acaba perdendo interesse, assim, olha, isso já ouvi, isso não é tão importante. Então, eu acho que uma capacidade do orador é de estudar, de buscar coisas novas, de trazer conteúdos novos. Então, ele tem que ser uma pessoa disciplinada e que é capaz de estudar. E a outra capacidade é dizer coisas que a pessoa já sabe de uma maneira nova. Desenvolver a capacidade de prender a atenção dos ouvintes pode até mesmo decidir uma causa. Prova disso foi a atuação da defensora em um caso que podia tirar um inocente da prisão. Ocupei a tribuna, gastei o tempo que era de meu direito gastar. O relator pediu vista e, em razão da sustentação oral, o caso reverteu. Se a fala é dirigida ao outro, o ideal é saber quem é seu público, se importar com ele. De entender o seu ouvinte, de sentir com ele, para que aquilo que você diga tenha alguma importância e faça sentido para o outro. A sua postura, a sua voz diz muito de você. A sua postura quando você fala, quando você ouve, porque também a oratória, claro, que é importante, mas também é importante você saber ouvir. Em janeiro deste ano, faleceu em São José dos Campos, São Paulo, o advogado e jornalista Mário Ottoboni, idealizador do método APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. A metodologia foi criada em 1972. O JQ presta uma homenagem a essa grande personalidade. Até onde foi possível. Agora, sinto necessidade de parar para descansar. Com essa tranquilidade e a certeza de dever cumprido, Mário Ottoboni se despediu dos amigos. Nascido no dia 11 de setembro de 1931, na cidade de Barra Bonita, no estado de São Paulo, mudou-se com a família, ainda criança, para São José dos Campos. Dedicou boa parte da vida à defesa e ao auxílio dos seus semelhantes, principalmente por meio da humanização do cumprimento de pena com o modelo APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, reconhecida pela Organização das Nações Unidas, foi idealizada e concretizada por ele em 1972. Atualmente, o método, que propõe cadeias nas quais o foco é a recuperação da pessoa, é aplicado em mais de 100 unidades abertas no Brasil e também está presente em mais de 18 países, entre eles Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Alguns elementos obrigatórios nessas unidades prisionais são a oferta de oportunidades de trabalho e estudo, a integração da sociedade e da família na ressocialização dos presos e a disciplina. Além disso, Ottoboni foi jornalista, autor teatral, se formou em Direito, escreveu mais de 30 livros e construiu o estádio de futebol da cidade que adotou. Foi casado com Cidinha, falecida em 2016, com quem viveu durante 55 anos.
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.